E a gente dá início à nossa roda de conversa. Seja muito bem-vinda, Késia. Agora é com você. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia a todas as famílias que estão aqui com a gente durante essa manhã, aos professores, né, aos estudantes que estão aqui com a gente. A escola classe 1, né, a Carol, a Shirlene me convidaram para mais essa roda de conversa e é um tempo super legal, né, que a gente tem para discutir algumas temáticas importantes que tem a ver com a nossa vida, que tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com o desenvolvimento dos nossos filhos, dos nossos estudantes. Então, hoje a gente vai ter mais um tempinho aqui para estar pensando em um assunto aqui bem importante, que está bem presente esses dias na nossa vida, mas que também é um assunto delicado, né? Que muitas vezes é difícil da gente tocar, traz dor, né? Mexe em algumas vivências da gente. Então, gente, apesar de ser um assunto delicado, eu queria convidar vocês a permanecerem com a gente. É importante a gente discutir esses assuntos, apesar de doer, né, de tocar em algumas vivências da gente, tá bom? Então, hoje o nosso tema aqui é sobre a vivência de morte e luto na infância e na adolescência. Como que a gente pode estar trabalhando essa temática com as crianças, né? Às vezes nós adultos temos tanta dificuldade de lidar com isso, e as crianças, como será que elas lidam com a questão da morte, do luto? Então, a gente vai estar conversando um pouco, vendo o que os pesquisadores pensam sobre isso, né? Existem muitos especialistas na questão do luto infantil, do luto na adolescência, pessoas que gastam muitos anos estudando sobre isso, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o ponto de vista desses especialistas. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode ir colocando aí no chat, que a Carol vai estar observando aí as perguntas, tá bom? E em algum momento a gente vai estar aí tirando um tempinho para responder. Pode passar. Então, começando, né? Vamos conversar sobre a morte. Será este um assunto realmente necessário? Então, assim, muitas vezes a gente pensa, será que eu preciso falar nesse assunto com a criança? Será que a criança vai entender? Eu não dou conta nem eu de lidar com isso, como é que eu vou falar sobre isso com meu filho, né? É um assunto que às vezes a gente, quando fala, produz dor, angústia, ansiedade. E por conta disso, né, quando é um assunto difícil para a gente, às vezes a nossa tendência é silenciar, não falar sobre, negar o assunto, não gastar tempo com isso. Só que, assim, o movimento que a gente precisa fazer é o movimento contrário, né? Claro que, assim, num ambiente de acolhimento, num ambiente de cuidado, de proteção, porque realmente é um tema delicado, mas a gente precisa, sim, conversar sobre o assunto. Se um assunto incomoda, se um assunto traz angústia, é um assunto que merece a nossa atenção, que merece o nosso cuidado e merece que a gente abra, assim, um diálogo sobre o assunto. Então, o nosso convite hoje é: vamos conversar sobre isso? Vamos sim vencer aí um pouquinho da nossa resistência, né, da nossa negação. Vamos vencer o silêncio? Pode passar. E por que que é tão delicado, né, gente, falar sobre isso? Porque todos nós já perdemos alguma pessoa querida, alguma pessoa que nós amamos. É difícil lidar com a perda, é difícil lidar com a ausência dessa pessoa. Então, isso toca em algum ponto frágil da gente, né? Toca nas nossas emoções, toca nas nossas vivências, às vezes toca na nossa família, nas perdas que já tivemos na nossa família, e também porque a gente se depara com a nossa finitude.
Então, assim, às vezes a gente vive a vida de uma forma tão corrida, tão preocupado com tantas coisas, que a gente para de perceber que nós somos seres finitos, né? Enquanto corpo, nós temos um fim, né? O nosso corpo, a matéria física do nosso corpo, ela vai ter um momento que vai morrer, né? Todo ser vivo, ele nasce, se desenvolve e morre. E nós precisamos pensar na nossa finitude, precisamos aprender a lidar com isso, porque é algo que nós não temos como controlar. Então, assim, seria ótimo, maravilhoso se todas as pessoas nascessem, crescessem, ficassem bem velhinhas e morressem, né? Mas nem sempre é esse o curso da vida. Às vezes as crianças morrem, os adolescentes morrem, os adultos morrem. É algo que nós não temos o controle sobre qual vai ser o dia, né? Em que evento nós vamos morrer. Realmente não temos esse controle. E por não ter esse controle, às vezes a gente não quer tratar do assunto. Pode passar. E aí veio a pandemia. E a pandemia, ela trouxe assim um cenário de muitas perdas. Muitas de nós perdemos pessoas queridas. Muitas famílias perderam, né? Muitos avós, avós, tios, pais faleceram nessa pandemia. E a gente percebeu essas questões da finitude, elas se aproximaram bastante da gente. Então, houve assim uma ameaça de morte próxima, né? Concreta, visível. Os jornais falam sobre isso todo dia, as pessoas conversam sobre isso. Teve o isolamento social, teve uma série de mudanças na nossa rotina, né? Para que a gente possa se proteger do vírus. Então, assim, teve um impacto muito grande na pandemia e nós passamos por muitas perdas, tanto perdas reais, assim, de pessoas que se foram, como perdas de contato, perdas de mudanças de rotina, perdas de relacionamentos também, né? E aí a gente ficou pensando mais sobre isso nesse período da pandemia. Algumas pessoas sentem medo, né, ao pensar sobre isso, algumas pessoas ficam muito ansiosas, outras pessoas que às vezes perderam alguma pessoa querida ficou num processo de muita tristeza, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E as crianças, elas estão prestando atenção a todo esse movimento que está acontecendo, porque não tem como elas não prestarem atenção, é algo que impactou bastante a rotina delas também, a organização da família, né? Nós tivemos que fazer muitos ajustes agora no período da pandemia, nas rotinas, rotinas de estudo, rotinas de família. Então, as crianças, elas estão percebendo tudo isso. E aí, esse é um dos motivos que para que a gente converse com elas, para que a gente se aproxime dessa temática. Pode passar. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um momento não tão distante assim, né? Em algumas cidades menores, isso ainda acontece. Houve um tempo no passado em que a morte era um evento público e as crianças participavam. Eu não sei, assim, na cultura que vocês vieram, né, como que foi isso na família de vocês, na infância, mas, assim, por exemplo, na minha família, os funerais, eles aconteciam em casa, né, o velório acontecia em casa. Muitas vezes, a pessoa que estava adoentada, ela falecia em casa, então, ela tinha um contato maior com a família, ela tinha a possibilidade de se despedir de cada membro da família. Era uma forma de morrer mais aconchegante, né? E nesse cenário de que tudo acontecia em casa, as crianças participavam. Então, por exemplo, em muitas cidades do Nordeste, a minha família veio do Nordeste, em muitas cidades do Nordeste, quando uma pessoa morre, o velório ele é organizado assim
muita gente vem de fora, vem parentes distantes, se prepara bastante chazinhos, comidas, lanchinhos para aquelas pessoas que vieram de longe, que não tem como voltar para casa, né? E ali as crianças estão juntos, também se reúnem, elas participam ali da dor da família, participam dos momentos de relembrar as vivências com aquela pessoa que se foi, né? Pode passar. E aí começou a ter uma mudança, né, gente? Assim, com o crescimento das cidades, acho que com a Revolução Industrial, com a série de acontecimentos que foram tendo na sociedade, começou a ter uma mudança grande também em relação à morte. Porque antes as pessoas faleciam em casa, o velório era em casa. Hoje em dia, quando uma pessoa adoece, ela vai para o hospital. E muitas vezes ela vai para a UTI e ela falece lá na UTI, né? Então, a morte ela foi tirada desse contexto da família e foi levada para um contexto mais isolado, que no caso é o hospital. O hospital é um lugar restrito, que não pode entrar muita gente, que tem uma série de regras. Muitas pessoas não levam crianças em hospitais, ou às vezes até quer levar, mas o número de visitas é restrito também. Então, de certa forma, a morte ela foi interditada. Se antes ela era domesticada, agora ela não é mais, né? É muito raro agora uma família aqui do Brasil, por exemplo, que a gente vai falar mais aqui da nossa cultura, né? Porque estamos aqui. É muito raro um velório que aconteça em casa hoje em dia, né? Ou acontece ou não acontece, porque agora está tendo essas novas regras, né, relacionadas ao Covid. Então, ou o velório não acontece, ou acontece no cemitério, ou acontece às vezes num templo, né, cristão ou de outras religiões, mas assim, não mais em casa, né? De certa forma, a morte foi afastada do nosso contexto, do nosso convívio, e também foi afastada das crianças. E aí, hoje, muita gente acha que é um assunto inadequado para as crianças, que elas não podem participar desse momento, que isso não é adequado, que vai trazer problemas para a criança, né? Pode passar. E outro fato também que a gente tem convivido agora com a questão da tecnologia, dos avanços da tecnologia, do acesso fácil à internet, é com um fenômeno chamado de morte escancarada. Sabe, gente, vocês já abriram o WhatsApp alguma vez e se depararam com algum vídeo de um acidente de carro, por exemplo, que a pessoa está lá ainda viva no chão e outras pessoas pararam e filmaram o acidente? Então, assim, esse tipo de coisa acontece, né, hoje em dia, com acesso tão fácil às tecnologias. Tem pessoas que às vezes passam por um acidente de carro, em vez de tomar providências ali para o socorro da vítima, ela passa para filmar, porque ela quer postar na internet logo a dor daquela pessoa. Então, a gente sai, sabe, às vezes de um extremo e cai no outro, né? Às vezes a gente sai de um extremo e de extrema negação da morte, de extrema proteção em relação ao assunto, e vai para um outro extremo de falta de sensibilidade com a dor do outro, de falta de cuidado, né? De humanidade mesmo, com a dor das outras pessoas. Então, fora isso, nós estamos tendo muito mais acesso a situações de violência na rua, muitos homicídios, né? Acidentes, os jornais publicam muita coisa. Não estou falando que a gente tenha que ser alienado, né, das informações, mas que a gente precisa dar uma selecionada, porque também a gente se depara com muita informação sensacionalista, muita coisa que às vezes faz mal, né? O excesso, né, de ficar repetindo aqueles jornais que passam o dia inteiro falando do mesmo assunto,
Será que a gente precisa mesmo ficar o dia inteiro acompanhando a mesma notícia trágica? Isso faz bem para a gente? Eu, particularmente, eu evito, né, esse tipo de jornal sensacionalista, porque eu acho que isso é uma forma de banalização do sofrimento alheio, é uma forma assim, invasão até, né, da privacidade dos outros. Pode passar. E aí também nós temos, principalmente aqui com as crianças, né? Temos a questão da morte simbólica. Então, a criança, em muitas situações da vida dela, ela vai se deparar com perdas que são um tipo de morte simbólica também, né? E é quando a gente tem a oportunidade de ampliar o termo morte e trabalhar isso sem ser exatamente quando perder um parente próximo. Nós podemos aproveitar essas situações de morte simbólica para ensinar muitas coisas para as nossas crianças, para ensiná-las a lidarem com as perdas, com as dores, com as frustrações delas, porque quanto melhor elas souberem lidar com isso, mais preparadas elas vão estar para quando elas perderem alguém muito importante na vida delas. Então, por exemplo, né, quando a criança tem um bichinho de estimação e o bichinho morre, é um momento de dor? É, sim, é um momento de dor para a criança, é um momento que a gente precisa ter ali um acolhimento da dor dela, do sentimento, parar para ouvir e aproveitar para trabalhar essas questões de como lidar com a perda, do que a perda traz, né? Quais são os sentimentos que às vezes a criança pode sentir por perder um bichinho de estimação. E acontece às vezes, eu já vi algumas famílias que, por exemplo, morreu o cachorrinho. Em vez de falar para a criança que o cachorrinho morreu, vai rapidamente, tenta achar outro cachorrinho da mesma raça e substitui o cachorrinho, né? Ou substitui o peixinho. E aí, às vezes, nessa tentativa, nessa intenção de proteger a nossa criança de uma dor, a gente acaba expondo mais ela. Porque pense bem, se morre um bichinho de estimação e a gente não proporciona para a criança que ela vivencie esse momento de perda, de luto também, ela vai estar menos preparada quando morrer uma pessoa. Não, não é verdade? Uma pessoa que ela gosta, que ela estima. Então, nós podemos aproveitar essas situações, né? De trabalhar essas vivências com a criança. Por exemplo, quando os pais se separam, é uma morte simbólica, é um tipo de morte simbólica também, de perda, né? Porque a criança estava ali numa família que se estruturou de uma forma, que se constituiu ali de uma forma. Quando acontece a separação, isso traz um impacto tanto para os pais quanto para os filhos, porque às vezes acontece um afastamento, né, de um dos pais, eles vão ter que agora se reorganizar como família, como rotina, com os vínculos. Acontece uma série de mudanças na estrutura da família quando acontece uma separação. E também produz dor, produz um impacto grande aí nas emoções das crianças, né? Nós que trabalhamos aqui com crianças, a gente percebe que as crianças elas reagem, né? Tem um impacto na aprendizagem quando a criança está passando por algum momento de reestruturação familiar ou de algum tipo de perda, né? Ela pode ter mudanças no comportamento, pode ter mudanças no desenvolvimento, assim, na atenção, na concentração. Então, são todos aspectos que nós precisamos observar. E, assim, a diferença, às vezes as crianças têm dificuldade de lidar com as diferenças delas mesmo, com as outras crianças, a impossibilidade de conseguir algo que a criança gostaria muito de ter. Então, são todas mortes simbólicas, situações que nós podemos estar trabalhando com as nossas crianças. Pode passar. Então, gente, diante de tudo isso, né, eu me pergunto e pergunto aqui para vocês: a morte é um assunto de adulto? Né?
Não, não é. A morte é um assunto para todos nós humanos, né, que estamos aqui, porque nós precisamos trabalhar ou em nível menor ou em nível maior essa questão da morte com as crianças. E muitas vezes, nessa tentativa de proteger, a morte é omitida, é disfarçada, é negada. Então, hoje a nossa proposta aqui é para a gente pensar juntos como que eu posso abordar esse assunto com os meus filhos, né, com as nossas crianças, de uma forma, claro, delicada, né, como o tema pede, mas de uma forma que não seja omitido o assunto, não seja disfarçado, né? Outro engano que muita gente tem é achar que as crianças pequenas não entendem nada, então elas não percebem essas questões relacionadas à morte. Não é verdade, viu, gente? As crianças pequenas, elas não dominam a linguagem verbal, elas não sabem muitas vezes comunicar algo verbalmente ou entender algo que é dito na linguagem verbal, mas elas percebem uma série de questões, de mudanças, de sentimentos, de climas que tem na família, que muitas vezes não são ditos para ela, mas ela está ali observando, tem alguma coisa estranha acontecendo, eu estou vendo aqui que a mamãe está triste, que o papai às vezes está agitado demais, ela nota todas essas mudanças, porque essas outras linguagens que não são verbais, a criança domina, né? Ela tem mais facilidade de lidar com as outras linguagens do que com a linguagem verbal. Então, não pensem que você está aí tentando disfarçar um assunto delicado e que a criança não está percebendo nada. Ela percebe sim. Por exemplo, quando tem um bebê que ele tem um contato ali bem próximo com a mãe e a mãe está nervosa, o bebê percebe o nervosismo da mãe e ele reage a esse nervosismo, né? Quando nós, professores, vamos dar aula e a gente chega muito agitado na aula, às vezes os nossos alunos também ficam agitados, porque eles percebem a nossa agitação e eles reagem à nossa agitação. Então, essas questões de percepção das emoções, do estado emocional das pessoas, as crianças percebem, né? Muitas vezes é o adulto que tem dificuldade de falar da temática. As crianças não necessariamente têm dificuldade de falar do assunto, né? É um assunto delicado para todo mundo, mas não quer dizer que uma criança vá ter mais dificuldade do que um adulto, né? E aí a gente precisa trabalhar a questão da morte como uma fase do desenvolvimento, porque quanto mais as crianças tiverem essa noção da finitude, mais elas vão conseguir construir bem o significado da vida, né? Entendendo assim que a morte é uma etapa da vida, que a morte ela faz parte da vida, que todo ser vivo vai passar em algum momento por essa vivência de morte. Pode passar. E aí eu vou usar algumas frases assim típicas que às vezes a gente usa para que a gente possa refletir um pouquinho sobre elas. A primeira, a vovó foi viajar. Então, assim, se a gente tenta explicar a morte da vovó para a criança dizendo que a vovó foi viajar, na verdade, a gente está arrumando um outro problema, uma outra questão, né? Porque viajar implica em retornar da viagem. Então, se a gente vai fazer uma viagem, as crianças ficam aguardando que a pessoa retorne da viagem. E se a vovó foi viajar e ela nunca mais voltou, na verdade, a criança fica ali se perguntando: e a vovó? Por que a vovó nunca mais voltou? O que aconteceu nessa viagem, né? Na verdade, a vovó sumiu, né? E aí ela tem que dar conta, gente, do sumiço da vovó. Ela fica com isso na cabeça, né? E cadê a vovó? E muitas vezes, quando a criança é pequena, ela constrói algumas hipóteses
e que ela é o centro, porque ela está numa fase de desenvolvimento muito autocentrada. E uma das hipóteses muito perigosas que ela pode construir, né, é de que ela foi a culpada pelo sumiço da vovó. Então, de que ela fez alguma coisa, que a vovó não voltou mais, né? Que ela causou o sumiço da vovó. As crianças têm esse período, né, de fantasia, de imaginação, e é algo muito autocentrado. Então, assim, muito cuidado, né, que a gente precisa ter quando a gente explica a morte de alguém próximo para a criança, dizendo que a pessoa foi viajar. Vamos evitar, tá, gente? Não é um termo apropriado para a gente explicar para a criança a morte de alguém, dizer que ela foi viajar, para que a gente não tenha aí duas questões depois para administrar. Uma, a perda da pessoa, que a pessoa realmente não vai mais voltar, né? Então, a criança vai ter que lidar com essa perda, com essa falta da pessoa. E a outra é da criança imaginar uma outra hipótese aí para o sumiço da pessoa, e nessa hipótese, gerar culpa, gerar um sentimento de desamparo, de abandono, porque como que a vovó foi viajar e ela nunca mais voltou para me ver, né? Então, mexe aí com a questão de a vovó não quer mais estar comigo. É por isso que ela não voltou mais. Ou eu fiz alguma coisa que ela não gostou e por isso ela não voltou mais. Pode passar. Então, muitas vezes nessa tentativa de que a criança não sofra, nós a impedimos de olhar para a realidade da vida e para suas perdas. Então, a gente está também num momento, né, em que os ganhos são muito valorizados e as perdas são negadas. Se a gente observar bem as nossas redes sociais, a gente só mostra os ganhos, só mostra o sucesso, né? Que a gente entenda como sucesso. A gente não costuma falar das nossas perdas, a gente costuma falar dos nossos ganhos. E isso é uma construção social, né? E a gente fica com dificuldade de falar das perdas, e as nossas crianças, elas ficam com dificuldade de lidar com as perdas, né? Quanto mais a gente negar as perdas, mais a nossa criança pode ter dificuldade de lidar, por exemplo, com um brinquedo que quebra, e aí ela fica ali, né, inconformada, não sabe lidar com isso, com essa perda do brinquedo. O animalzinho que morre, ela às vezes também não sabe lidar com isso. Um amiguinho que ela gostava muito e muda de escola ou muda de cidade. A morte de alguém, né? Então, são oportunidades, gente, da gente ensinar para a nossa criança a lidar com a frustração, a lidar com as perdas, né? Nós temos vivido um momento em que as nossas crianças estão cada vez mais com dificuldade de lidar com as frustrações, com as perdas, e isso tem um impacto grande nas relações. Nós observamos muito isso na escola, né? Porque a escola é um lugar de muitos relacionamentos, onde muitas crianças se reúnem e desenvolvem uma série de atividades juntas, e a gente observa que às vezes a criança tem dificuldade de negociar um brinquedo, de negociar uma brincadeira, de lidar com um não, né? Quando alguém, a professora, com as regras, com os combinados da sala de aula, são todas questões que de alguma forma têm uma relação com perdas, né? E nós precisamos estar trabalhando isso. E lembrar também que a questão da dor é algo muito individual, muito subjetivo. Pode ser que uma criança que perdeu um animalzinho de estimação sofra muito por aquilo. E aí a gente não pode falar: ah, não, era só um bichinho, por que você está chorando? Afinal, é bicho, o bicho é assim mesmo, o bicho morre, né? E pode ser que tenha outra criança que se resolva mais rápido, porque a dor, ela é subjetiva, ela é singular, cada um vai ter uma reação diferente à perda, né? Mas não vamos perder as oportunidades que nós temos de preparar nossas crianças para lidar com as emoções delas, para lidar com a dor.
E aí, gente, eu queria falar para vocês que a dor não é doença, que lidar com a dor emocional faz parte da nossa humanidade. Nós passamos por dores emocionais, nós passamos por conflitos, né, nos relacionamentos, e nós podemos crescer quando aprendemos a lidar com os nossos sentimentos. Em vez de negar o sentimento, aprender a lidar com ele, dar nome, o que que causa esse sentimento, como é isso, o que que eu faço com isso, afinal, né? Eu estou sentindo aqui uma dor, o que que eu faço com isso? Como que eu posso ser ajudado? Então, vamos sair dessa cultura de negação. Vamos começar a caminhar, né, para esse movimento de se aproximar do que a gente sente, do que as nossas crianças sentem e aprender a lidar com isso. Claro, não vai ser da noite para o dia. Muitas vezes, na nossa infância, as nossas emoções não foram valorizadas, não foram consideradas e nós não aprendemos quando crianças a lidar com isso, mas estamos tendo agora uma oportunidade, né? Vamos valorizar essa oportunidade agora, tá bom? Pode passar. E aí, então, não vamos cair, né, nesse pensamento, eu não vou contar para minha criança do falecimento da pessoa, porque ela não vai dar conta dessa dor. E muitas vezes acontece que nós não damos conta da nossa dor como adulto. Aí, porque nós não estamos dando conta da nossa dor, nós projetamos isso nas nossas crianças. Mas às vezes é uma dificuldade nossa. Então é importante a gente avaliar quem que não está dando conta da dor? É a gente ou é a criança? Se for a gente que não está dando conta da dor, nós precisamos trabalhar as nossas emoções, precisamos pedir ajuda, precisamos contar aí com pessoas queridas, próximas, com os nossos amigos, buscar acolhimento, né, nos nossos relacionamentos, nas pessoas em quem a gente confia, para que a gente possa, sim, elaborar as nossas dores também. E que a gente possa estar apto a acolher e trabalhar as dores dos nossos filhos, dos nossos alunos, né? Então, ó, os adultos que evitam falar a seus filhos sobre a morte sentem que podem transmitir a ela suas próprias angústias. É sim um medo real que acontece muitas vezes, né? Mas mesmo que a gente não fale, essa dor que foi negada, ela vai ser percebida pela criança e vai ficar ali, ó, no movimento de imaginação, porque a criança ela percebe algo e ela fica ali se questionando, imaginando o que será que está acontecendo com a mamãe, né? O que será que está acontecendo com o papai? Será que eu fiz alguma coisa? O que pode estar deixando eles assim? Eles não querem me falar sobre isso, não me dizem nada, mas eu estou vendo aqui que. E aí vai gerando uma preocupação na criança, vai gerando uma angústia na criança de perceber que tem uma dor, mas que essa dor não é falada com ele, né? Pode passar. Então, falar a verdade alivia a criança e ajuda a elaborar a dor. Então, assim, não podemos, assim, gente, fazer das nossas crianças nossos confidentes. Então, tem pais, às vezes, que conta tudo o que acontece na sua vida para a criança, todos os seus problemas no casamento, e é como se a criança fosse um outro adulto. Não é esse lugar que a criança tem que ocupar na nossa vida. O lugar de confidente não cabe para a criança. É uma carga muito pesada. Então, esse é um extremo muito ruim. Não vamos para ele. Mas a gente falar da nossa dor, falar a verdade, se a criança vê você chorando, você fala, filho, eu tô triste hoje, tô triste, tô passando por uma dificuldade, ou então faleceu tal pessoa, mas assim, não deixe de usar a verdade,
porque a verdade ajuda a criança a elaborar as perdas dela também, né? Então, vamos usar a verdade. Nós não precisamos, às vezes, falar todos os detalhes da situação. Nós podemos usar uma linguagem que seja mais objetiva, né? Que seja mais voltada para o concreto, para que a criança entenda o que está se passando, mas sem que a gente use a criança como confidente ou espere que ela nos console, né, na nossa dor. Então, quando a gente mente para uma criança, oculta a verdade da criança, isso produz desconfiança, confusão, desesperança, inibição, né, do impulso dela de perguntar, de ser curioso, de querer saber das coisas. E a gente vai perdendo ali no nosso vínculo com a criança. Então, se falece uma pessoa importante para aquela criança e a família mente para a criança, então, assim, a criança já vai gerar uma desconfiança, né, gente? Poxa, e agora? Se a mamãe ou o papai mentiu para mim sobre esse fato, será que eles estão falando a verdade sobre as outras questões, né? Aí eles podem se questionar e gerar uma desconfiança. E também o fato de não saber a verdade atrapalha o início da elaboração do luto, né? Que a criança precisa entender que aquela pessoa desapareceu para sempre, né? Que ela faleceu, essa ideia de nunca mais eu vou encontrar com ela, é muito importante para iniciar o luto. Porque o luto, ele não é um processo automático, que morreu, inicia o luto. Ele precisa de alguns gatilhos, alguns starts para ser iniciado, e para que ele seja bem elaborado, porque um luto bem elaborado chega a uma resolução. Um luto mal elaborado pode virar um luto patológico, pode passar. E assim, é muito importante também, gente, a gente está falando a verdade para as nossas crianças, porque somos nós, os adultos, que levamos a nossa criança, conduzimos a nossa criança a perceber o mundo, a perceber as sensações, os sentimentos. E a criança, ela confia na nossa condução, ela confia na nossa percepção, né? A nossa percepção sobre o mundo e a nossa percepção sobre elas também. Então, se a gente fala para a criança que o mundo é terrível, que não tem jeito mais de viver nesse mundo, ela vai criar essa percepção do mundo, porque nós somos referências para elas e estamos aqui, né, fomentando essa ideia de que não tem nada de bom no mundo. Ou também se a gente vira para a criança e fala: ah, não, você é um menino muito chorão, fica chorando por tudo. E então, assim, nós também estamos comunicando para ela a nossa percepção sobre ela. E ela também vai fazer construções ali da autoimagem dela que vão ter relação com a nossa percepção, porque nós somos alguém importante para elas, né? Somos a referência. Então, esse fato, essa questão da condução aí das crianças, gente, é de muita responsabilidade. Como é que estamos fazendo isso? Como estamos colaborando aí com as percepções das nossas crianças? Estamos colaborando de uma forma saudável, construtiva ou não? Que se a gente perceber que não está fazendo isso de uma forma legal, é um momento da gente fazer uma autoavaliação e mudar de rota, né? Mudar aí um pouquinho as estratégias. Pode passar. Não estou chorando, foi só um cisco que caiu no meu olho. Então, é também, né, um engano, né, achar que a criança não está vendo que você está triste, que você está chorando. E aí, além da criança perder a confiança em você, ela vai perder também a confiança na própria percepção dela da realidade, porque não está sendo legitimada a percepção dela. Porque se ela está percebendo que a mãe está triste, que a mãe está com problema, que a mãe está chorando, e a mãe fala para ela: não, não estou chorando, não, você está enganado.
Isso é um cisco que caiu no meu olho. Então, a percepção dela não é uma percepção confiável, né? Poxa, então eu percebi errado. Será que eu percebi errado? Será que eu não percebo bem as coisas, né? Então a gente deixa de legitimar a percepção da criança da realidade. E ela deixa, às vezes, de confiar naquilo que ela olha, que ela escuta, que ela sente também, né? Porque se a gente não legitima o nosso sentimento, a gente também não está autorizando e legitimando o sentimento da criança. Se eu não tenho espaço para falar, eu estou triste, eu estou sentindo dor, eu estou com problema, né? A criança, será que ela vai se sentir livre também para falar do sentimento dela quando ela estiver triste, quando ela estiver sentindo dor e com problema? Pode passar. O vovô virou uma estrela. Então, é outra metáfora que não aconselhamos para usar com crianças. O uso das metáforas, ele confunde as crianças, né? Porque ainda mais se for uma criança muito pequena, que ainda esteja num momento muito concreto da realidade. Porque uma criança, quando está nessa fase do desenvolvimento, que as coisas são muito concretas, elas levam o que a gente fala ao pé da letra. Então, se a gente fala que o vovô virou uma estrela, ela vai imaginar que o corpo do vovô se transformou numa estrela e as estrelas estão ali no céu, tá ali a estrela, aquela estrela ali é o vovô, né? Então, elas levam muito ao pé da letra. E é importante que a gente fale usando os termos mesmo corretos, né? De uma forma clara, que a criança possa entender a finitude. Porque se a gente também fala que o vovô virou uma estrela, gera uma série de expectativas na criança e ela não entende bem a questão da finitude e ela não aprende a lidar com a finitude também. E essa ausência de comunicação clara pode sim gerar outras questões aí para trabalhar com a criança depois, gerar sintomas, gerar problemas para a criança. Pode passar. Então, a gente precisa trabalhar com a nossa criança que a morte é uma fase do desenvolvimento de todo ser vivo. E uma coisa boa para trabalhar com isso, por exemplo, é usando as plantinhas, a criança plantar a sementinha, acompanhar o desenvolvimento da plantinha e perceber que vai ter um dia que aquela planta morre, né? Olha que forma mais interessante, assim, leve de começar a trabalhar com as crianças pequenas. E tá trabalhando com elas sempre, né? Você vê uma árvore que foi arrancada, trabalhar a questão da finitude daquela árvore. Um animalzinho que morreu, um passarinho que estava lá no ninho e caiu e morreu. Aproveitar essas vivências que a criança tem no dia a dia com seres vivos. Às vezes ela colheu uma flor para a mamãe, aí no outro dia a flor está lá toda murcha. É a finitude da flor que a gente pode estar trabalhando com ela, né? Então, nós às vezes perdemos algumas oportunidades de trabalhar a morte simbólica com as nossas crianças, e são oportunidades muito interessantes que elas podem construir esse conceito da finitude de uma forma mais leve, né? Para que ela esteja preparada para entender melhor as perdas reais que ela vai passar também. Então, são oportunidades, por exemplo, morrer o bichinho de estimação é uma oportunidade que a criança tem de expressar o seu pesar em relação a essa perda, de falar do que ela está sentindo, de falar da dor dela. Não deixem de aproveitar essas oportunidades de falar sobre perdas, de ensinar as crianças a lidarem com as perdas, porque as perdas, elas estão presentes na nossa vida, vários tipos de perda. E nós precisamos ensinar as nossas crianças a lidar com as perdas, porque aí elas vão sim sofrer menos. Não quer dizer que elas não vão sofrer, gente. Não tem como evitar o sofrimento, nem nosso, nem das crianças. O que a gente pode é preparar as nossas crianças
para lidarem com as perdas, para lidarem com essas questões que causam frustração, né? Agora, colocar a nossa criança num lugar em que ela não vai sofrer, isso não existe. Isso faz parte aí do mundo imaginário de muitos pais, e a gente percebe muita gente tentando fazer isso, e no final das contas a criança faz é sofrer mais. Porque quando ela vai para um ambiente que não é o ambiente ali que está com a mãe, ela não sabe lidar, ela não sabe negociar, né? Não sabe brincar junto às vezes, não sabe dividir um brinquedo. Então, assim, vamos realmente preparar nossas crianças, né, para lidar com as questões delas. Pode passar. E aí, ó, lembrem sempre, as crianças saudáveis, elas são curiosas, elas têm um lado assim investigativo muito interessante. Elas querem aprender o tempo inteiro com a natureza, com os animais, com as nossas vivências. Elas perguntam, né? Querem saber, e elas querem saber sobre muita coisa, inclusive sobre os mistérios da vida e da morte também. Vocês pensam que a morte é um assunto que as crianças não querem saber? Querem, querem sim. Então a gente precisa estar trabalhando, né? Podemos aí usar muitas situações para trabalhar. E quanto mais a nossa criança tiver uma percepção boa, saudável, de que a morte é um momento do desenvolvimento, de que a morte faz parte da vida, sabe o que vai ficar melhor também, que a gente vai poder trabalhar melhor com as nossas crianças? Então, já que nós somos seres finitos, que um dia vamos acabar, vamos aproveitar melhor a nossa vida? Será que a gente não está tendo uma vida muito corrida, que a gente deixa de aproveitar bem alguns momentos com os nossos filhos, com a nossa família? Deixa de desfrutar, né, de momentos prazerosos. Às vezes a gente não consegue se desligar do celular, né? Às vezes é um passeio que a gente está fazendo com a família e a gente está olhando o celular o tempo inteiro e fica com a nossa atenção dividida e não consegue dar um tempo de qualidade, de prestar atenção ali para as pessoas que estão relacionando com a gente, que estão com a gente naquele momento. Então, gente, pensar na finitude também é pensar em como eu estou vivendo a minha vida. Como que eu estou aproveitando os meus tempos? Eu tenho tempos de qualidade com as pessoas que eu amo? Eu consigo me desconectar do celular para que eu possa aproveitar o momento vivido, né? Porque se eu estou aqui com você tomando um café e olhando o celular, eu estou de fato vivendo, aproveitando esse momento, esse café com você, ou a minha atenção está dividida, eu estou preocupada com a série de coisas, né, que estão acontecendo ali no celular. Então, vamos pensar sobre isso também. E outra coisa, não tentem ficar controlando o que está fora do seu alcance, isso gera ansiedade, né? Não tentem controlar o que não pode ser controlado. Nós também precisamos nos deparar com as nossas limitações. Tem coisas que nós não temos o controle. Uma delas é sobre a morte. Nós não temos o controle de quando nós vamos morrer, por exemplo. Não dá para controlar, né? Então, o melhor que a gente pode fazer é viver bem a nossa vida, é aproveitar bem os nossos vínculos e as nossas vivências com as pessoas. Pode passar. E para trabalhar a construção aí dos conceitos da morte, nós vamos falar sobre 3 conceitos, que vão ser a universalidade, a não funcionalidade e a irreversibilidade. Pode passar. Uma ideia que a criança precisa entender é que se morreu, tá morrido, que é o conceito da irreversibilidade, né? Que é entender que não volta mais, que quem morreu não vai voltar a viver, de que a morte não é temporária, igual às vezes elas experimentam nos joguinhos, né? Tem alguns joguinhos que o jogador tem 10 vidas, aí ele morreu na primeira vida, aí
tem mais 9 vidas. Então, isso acontece mesmo nos jogos, ou então nos desenhos de super-herói, que o super-herói morre e revive várias vezes, né? O desenho do pica-pau lá, que ele é atropelado, levanta, atropelado, levanta. Isso é coisa mesmo da fantasia. Na realidade, morreu, tá morrido. Não se morre só um pouquinho, não tem como fazer uma mágica de desmorrer. Então, é um conceito importante, porque quando a criança está nessa fase que tem o pensamento mágico, ela ainda não tem essa noção construída da irreversibilidade, né? Esse pensamento ele vai se construindo, vai avançando para um pensamento mais abstrato. Nós não podemos precisar aqui uma idade, né, certinha que a nossa criança já vai ter um pensamento abstrato, porque isso é construído, né? De acordo com a família, de acordo com as informações que a criança tem, com as vivências que são proporcionadas para ela, da forma que a família conduz aí as relações. Então, tem uma série de fatores que incidem aí no desenvolvimento de cada criança, né? Mas é mais ou menos ali por volta dos 9, 10 anos que a criança tem uma noção maior de abstração. Pode passar. E aí, ó, gente, o outro conceito importante para a gente trabalhar com a criança é a não funcionalidade. Então, se a gente falar para a criança que o papai dormiu, dormir é um estado de que a gente está vivo, está respirando, está no estado de relaxamento, né, de rebaixamento da consciência, e que a gente acorda. Então, se a gente fala que a criança, que o papai dormiu, por exemplo, em vez de falar que morreu, dormir implica em acordar, gente. Então, a gente está aí, é outra metáfora que não é legal para a gente usar, né? Porque a gente precisa explicar para a criança que quando a pessoa morre, ela para de respirar, ela para de se mexer, ela não pensa mais, ela não vai falar mais, o corpo dela não vai sentir mais dor, não vai sentir mais nenhuma sensação. É a gente explicar para a criança que no corpo nada mais funciona. Esse também é um conceito que precisa ser construído. E a gente pode usar o mesmo conceito para o animalzinho que morre, para a planta que morre, para todo ser vivo, né? Da não funcionalidade, que quando um ser vivo morre, ele deixa de ser funcional. Nada mais no corpo do ser vivo vai funcionar. Pode passar. E o outro conceito é da universalidade, né? É quando a criança começa a perceber que todo ser vivo vai morrer. Um dia vai morrer. E ela começa a fazer algumas conexões, por exemplo, agora na pandemia, que tem muita notícia de morte, né? Se a avó da minha amiga morreu, pessoas da minha família também podem morrer, porque somos todos seres finitos, né? Então, essa possibilidade de que nós vamos morrer um dia, ela também precisa ser clara. Não necessariamente com medo, com apreensão, com angústia, mas até trabalhando os cuidados que a gente tem que ter conosco, né? Porque nós somos seres finitos. Nós temos essa possibilidade, sim, de morrer se a gente ficar exposto a perigos, se a gente ficar exposto a doenças graves, nós temos a possibilidade de morrer. E se tudo que é vivo morre, a criança vai chegar à conclusão de que ela também pode morrer, né? Esse é um conceito importante. Então, conversar sobre a morte com a criança, gente, é um processo. Não é sentar e falar, pronto, é tudo que a mamãe tem para te dizer. Não vamos mais conversar sobre isso, não, porque esse assunto não é um assunto agradável. Não, na verdade, a gente pode conversar aí sobre isso muitas vezes, de uma forma ampliada, né? De uma forma, assim, educativa também. E, assim, de uma forma mais
tranquila, entendendo que as dúvidas da criança não se resolvem numa única conversa, porque ela vai pegar aquela informação que a gente deu, ela vai fazer uma série de associações e ela vai fazer ali as conexões dela e vai gerar uma nova dúvida. Aí ela vai voltar, mas mamãe, mas papai, e tal coisa, e tal situação. E aí volta o assunto. E a gente tem que estar disponível para esses momentos de dúvida, né? Sempre responder, não dar mais informações do que a criança está pedindo, procurar ser claro e objetivo, mas não se antecipar demais também, né? Pode passar. Não vamos, então, andar por esse caminho de proibir ou negar o assunto. Não é legal, né, gente? Temos que oportunizar para as nossas crianças que elas possam nos perguntar sobre qualquer assunto, que elas tenham liberdade de conversar com a gente sobre qualquer dúvida. Porque aí depois, quando entra na adolescência, que o menino não quer mais tirar as dúvidas com a gente, se afasta, não quer mais papo, aí a gente vai às vezes reclamar: poxa, meu filho tá tão distante, antes ele me perguntava, a gente conversava sobre várias coisas e agora ele não me pergunta mais nada, se eu perguntar alguma coisa para ele, ele nem responde. Então, vamos ter esse canal aberto com as nossas crianças, que eles possam perguntar qualquer assunto, que eles possam achar na gente essa confiança, esse espaço de tirar com a gente as dúvidas deles. E eles possam elaborar aí as questões, né? Pode passar. E também a gente não precisa dar uma palestra para a criança, né? É só ficar disponível, acessível e sempre que ela quiser compartilhar algo, ouvir, acolher, esclarecer, deixar que as perguntas venham, a gente vai respondendo, né? Para que a criança possa ir se preparando aí para as possibilidades de perda dela. Pode passar. E as questões da fé, né, gente? Muitas famílias professam uma fé, seguem uma religião, e a fé é sim um recurso importante para muita gente. Claro, cada pessoa tem a liberdade de ter ou não ter uma fé, de seguir ou não seguir uma religião. Mas, assim, tem também estudos que comprovam que a fé ajuda, sim, a dar sentido, né? Para as questões da finitude, para o que acontece depois da morte. Mas aqui, ó, esses conceitos que estamos aqui conversando hoje são os conceitos da morte física, da morte desse corpo. Claro que tem muitas religiões que acreditam numa vida após a morte física, né? Que acreditam em outras possibilidades, sim, e cada família vai oferecer aí para a sua criança um sentido que passa, que perpassa por essa fé que a família tem, né? Que a família professa. Mas o que a gente precisa deixar claro e construir com as nossas crianças é a finitude do nosso corpo físico, que enquanto corpo físico nós morremos, sim. Claro que tem religiões que acreditam na alma, no espírito, em outras vidas, ou acreditam na ressurreição. Então, eu não vou aqui adentrar as questões da religião, porque eu nem domino, né, essa questão de todas as religiões. Então, para que eu não seja leviana, ou que fale bobagem aqui, fale do que eu não sei, eu não vou entrar nesses detalhes. Mas, sim, a fé ajuda a gente a dar sentido, né, para as nossas questões aí relacionadas à morte. O que a gente precisa é deixar claro que o nosso corpo físico, ele é finito. Ele acabou, né? Essa possibilidade de contato com essa pessoa nesse corpo aqui teve fim, né? Pode passar. E aí, independente da religião, como eu falei,
a gente precisa construir concretamente o conceito da irreversibilidade do corpo físico, da presença física da pessoa. Sim, a pessoa vai continuar na nossa lembrança, ela vai permanecer na nossa saudade, ela vai permanecer naquilo que ela representa para mim, né? Mas eu não vou poder mais me relacionar com essa pessoa enquanto corpo físico. E isso é importante para dar início ao luto, para a criança possa elaborar a perda dela, né? Não gerar expectativas na criança de um contato de novo com a pessoa físico. Pode passar. E como dar uma notícia de morte para a criança? Primeira coisa, gente, precisa ser um adulto que a criança confie, que a criança tenha um bom vínculo. Não escolha um parente distante, né? Procure uma pessoa com quem a criança confia, que a criança vai se sentir acolhida, vai se sentir protegida por essa pessoa. Às vezes, pode ser que a família esteja muito abalada, né? E que não exatamente a mãe ou o pai esteja em condições de dar essa notícia. Então, conversem, elejam uma pessoa aí que possa estar informando isso para a criança, mesmo que você esteja chorando, que seja um momento de dor, com certeza é um momento de dor, né? Não podemos negar a dor, mas escolha uma pessoa de confiança para a criança. Evite usar metáforas, né? Lembre-se que às vezes as crianças se saem melhor do que a gente nesses momentos, que às vezes a dificuldade é mais nossa. E procure ser claro, procure descrever algumas coisas para a criança, explicar, né? Que a pessoa parou de respirar, que o coração não bate mais, que ela não vai mais andar. Então, procurar dar algumas informações assim para esclarecer a criança do que se trata. Pode passar. E o recebimento dessa notícia, gente, precisa ser rápido, para que a gente dê à criança a possibilidade, a oportunidade dela se despedir. Se a gente deixa para dar a notícia uma semana depois, um mês depois, a gente tira da criança a possibilidade dela, a oportunidade dela se despedir da pessoa. E a despedida também é outro momento muito importante, tá? Não engane a sua criança, porque senão, além da dor, da perda que ela vai sentir, ela também vai sentir a dor de ter sido traído, de ter sido enganado, e isso vai gerar uma falta de confiança em você. Explique o nunca mais para a criança, para protegê-la de riscos, de enganos, de expectativas aí que não vão se cumprir, né? De reencontrar com a pessoa, de imaginar uma série de coisas. Então, muitas famílias optam por não falar para a criança imediatamente e não leva a criança para se despedir, e depois a criança se sente enganada, se sente traída, porque a despedida, os rituais de despedida, de homenagem, também são fatores muito importantes para a elaboração do luto saudável. Pode passar. Então, continuando aí falando da despedida, né? É muito importante, gente, se não proíba a sua criança de ter contato com mortos, respeite, né? Se ela não quiser, tudo bem, ela é livre para não querer, mas oportunize, né? Se ela quiser ver, permita que ela veja. Se ela quiser tocar, permita que ela toque. Mas também não caia no outro extremo, né? De agora pega na mão da vovó, beija não sei aonde, né? Não faça isso, tá? Mas se a sua criança tem a necessidade de tocar, permita que ela toque, permita que ela faça perguntas, e às vezes ela vai fazer umas perguntas muito cruas, né? Assim, de curiosidade mesmo, porque ela não entende, ela quer entender, né? Do tipo, ô mamãe, para que serve esse algodão no nariz da pessoa? Sabe que as crianças às vezes perguntam isso? E aí a gente não precisa se ofender, se chocar, morrer de vergonha. Procure ser discreto e explique para a criança, né?
Permita que ela acompanhe funeral. Agora está muito difícil, né, no Covid, mas assim, permita que ela tenha esse contato, né? Há 3 anos atrás, a minha sogra faleceu, e como eu acredito nisso, eu também procuro praticar, né, essas questões. E assim, nós levamos os nossos filhos ao funeral, né? E assim, foi uma oportunidade boa para os nossos filhos, de tirar as dúvidas, de fazer as homenagens deles para a vovó, de se despedir, e eles quiseram ver, né? Viram aquele ambiente do cemitério, viram as flores, viram as fotos, né? Entenderam que ali é um lugar onde a gente enterra as pessoas. Tem famílias que optam por cremação, né? Também acontece. E a gente pode falar para a criança que cada família tem uma forma de se despedir. Não é toda família que se despede da mesma forma, que cada família às vezes tem um ritual de despedida diferente, cada cultura também, né, gente? Mas assim, esses rituais de despedida, eles dão um start também para o luto, para entender que a pessoa se foi, para concretizar a morte, né? Porque a gente só se despede de quem está partindo, não é? Então, é um momento importante, sim. E morte, a gente já falou, que não é coisa só de adulto, né? Pode passar. Criança no velório, jamais. Gente, o velório é um ritual de despedida, né? De homenagens. É um momento em que a família se reúne para expressar juntos ali a sua dor, para um consolar o outro, para expressar o pesar, para às vezes lembrar de momentos com aquela pessoa que está partindo, para um consolar. É um momento de pesar compartilhado. É um momento, às vezes, na minha família, os velórios começam no dia seguinte, né? Então, às vezes, a gente passa a madrugada toda lá, conversando, rememorando momentos bons com aquela pessoa. Isso é importante? É. É um momento importante de dor compartilhada, de consolo compartilhado. É um momento em que a criança possa, assim, participar da dor coletiva da família. Não estou dizendo que a criança tem que ficar o velório todo, tá? Mas eu estou dizendo assim que quando a gente fala a verdade para a criança e ela percebe que está todo mundo triste, todo mundo chorando, ela se sente parte daquela perda, ela se sente parte daquele momento familiar de dor, de peso, ela se sente pertencente daquele momento também. Então, observe aí quais são os recursos, os limites da sua família, da sua criança. Não force, respeite, né, os seus limites e os da sua criança, mas também procure, na medida do possível, compartilhar desses momentos com a criança também. Pode passar. Não vamos fazer isso, né, gente? Já passou, não precisa chorar. Muitas vezes a gente faz isso por não saber o que fazer, né? A nossa inabilidade de lidar com o choro dos outros, a gente faz isso, porque às vezes a gente fica incomodado, não sabe o que fazer na hora, não sabe como consolar, e a nossa cultura não permite o choro. Muitas vezes o choro não é autorizado. Se um adulto chora, é sinal de fraqueza, é vergonhoso, eu fico exposto porque eu sou fraco, eu tenho limitações, né? E se a criança chora, é birra. Não, você está dando birra, você é muito chorão, né? Gente, vamos nos permitir chorar. Chorar faz parte da nossa humanidade. Ficar triste faz parte da nossa humanidade. Expressar sentimentos também. Então, tristeza não é a mesma coisa que depressão. Às vezes a gente está triste e as pessoas logo associam à depressão, e não é, né? Tristeza é um estado normal do ser humano. Muitas vezes a gente fica triste, assim como a gente fica com raiva, assim como a gente fica alegre, né?
Então, são estados emocionais e as nossas emoções, elas oscilam. Às vezes, no mesmo dia, a gente passa por vários momentos. Depressão é outra coisa, é um processo, né, já de adoecimento. O luto também não é depressão, viu, gente? O luto, ele demora um tempo, às vezes demora meses, e não quer dizer que a pessoa está em depressão. O luto, ele precisa de um tempo, ele tem várias etapas para que o luto seja elaborado, para que uma perda seja elaborada. Então, assim, a gente passa, às vezes, uma vida convivendo com a pessoa. E aí a gente perde aquela pessoa e às vezes a nossa cultura, a nossa sociedade cobra que a gente se recupere dessa perda muito rápido, né? Eu passei uma vida inteira convivendo com a minha mãe. Aí minha mãe falece, eu tenho que ficar boa em um mês. Será que é assim mesmo, gente? Pode passar. E aí existem várias etapas do processo de luto, né? Um luto saudável que eu tô falando, porque o luto é quando a gente vai conseguindo lidar, processar a nossa perda. Vários autores falam sobre as etapas do luto, alguns falam do luto adulto, outros falam do luto infantil. Tem várias especificações sobre isso, mas eu vou falar rapidamente aqui de três momentos básicos assim do luto infantil, que o primeiro é o momento do protesto, né, de que a criança não acredita que a pessoa esteja morta e que ela luta para recuperar a pessoa, né, nesse momento inicial de se dar conta de que a pessoa não vai mais voltar, que realmente ela morreu. O segundo momento é um momento assim mais de desespero, né, mas que depois a pessoa começa a passar por uma aceitação do fato de que a pessoa morreu. E o terceiro é um momento mais de esperança, que a pessoa começa a buscar novos vínculos, a se reorganizar a vida a partir daquela perda, né? Sem a pessoa, e ela começa ali a investir em novos vínculos. Pode passar. As reações de uma criança, né, em relação à perda, vai depender de uma série de fatores, né? A relação que a criança tinha com a pessoa, se era uma relação boa, se era uma relação conflituosa, se era um vínculo muito próximo ou se era mais distante. A causa e as circunstâncias em que aconteceu a perda, né? Se foi uma morte repentina, se a pessoa já estava doente há muito tempo e a criança teve tempo de convívio com aquela pessoa, se foi uma morte violenta. Nesses casos de morte violenta, às vezes envolve outras questões que vão precisar aí de uma equipe mais especializada, às vezes de uma terapia, né? Para estar dando conta aí da demanda da criança. Porque às vezes numa morte violenta, por exemplo, no feminicídio, pode ser que a criança já estivesse ali acompanhando um ambiente de violência há muito tempo e que findou aí com o feminicídio, né? Então, são questões que a gente precisa ter um cuidado bem grande nessas questões que envolvem violência, né? Depende do que é contado para a criança, de qual vai ser a informação que a criança vai receber da família, né? E das oportunidades que essa criança teve de falar sobre o assunto, de perguntar. Depende também das relações da família após a perda. Quais vão ser as mudanças, né? Se a criança se vai precisar mudar o cuidador, às vezes quando morre o cuidador, às vezes a criança tem que mudar de casa, vai morar com a tia, vai morar com a outra pessoa da família. Então, isso também pode ter um impacto, né, na forma que a criança vai reagir à perda. E nos padrões da família, como a família se relacionava, como que eram os vínculos antes da perda. Pode passar.
E para facilitar o luto, gente, a gente precisa garantir para essa criança que ela vai continuar sendo cuidada por alguém de confiança, garantir que ela pode sim guardar lembranças da pessoa, não negar isso para a criança, que ela olhe fotos, que ela guarde objetos, que ela possa rememorar as vivências dela com a pessoa, né? Porque às vezes tem família que corre e se desfaz logo de tudo da pessoa. E isso não é legal, né? A gente pode sim oportunizar para a criança que ela permaneça com as lembranças da pessoa. E que a pessoa, porque assim, a pessoa que morreu vai estar na presença, na lembrança da criança, na história, na construção da identidade da criança. Pode passar. E aí, gente, às vezes as perdas que a gente tem na infância, pode ser que elas sejam reeditadas em outros momentos da nossa vida. Às vezes na adolescência, que é um momento de muitas mudanças, ou às vezes na vida adulta também. Pode passar. Na adolescência, né, é um período muito interessante de muitas mudanças e a gente percebe na adolescência alguns lutos simbólicos que o adolescente passa, né, relacionados a mudanças corporais. Ele já perde aquele corpo de criança, tem muita mudança e as mudanças são rápidas, né? Isso tem um impacto na imagem do adolescente, na autoimagem, na autoestima. A questão da perda da identidade infantil também. Tem uma série de reconfigurações aí da identidade, né? O adolescente vai buscar outros referenciais, outras experiências relacionadas também aos pais da infância. A forma que a criança vê os pais na infância muda bastante da forma que o adolescente vê os pais e como ele se relaciona também, né, com os pais. Já estamos acabando, viu, pessoal? Pode passar. Então, como eu falei, é um tempo de muitas reorganizações. Eu não vou detalhar muito aqui sobre a adolescência, pode passar, que o nosso público é mais infantil, né? A escola, a gente pode sim, se está se reorganizando aí, está pensando em estratégias para estar acolhendo luto das nossas crianças quando a gente retornar ao presencial. E até esse momento aqui de rodas de conversa também já foi uma estratégia pensada para isso, né? Para que a gente possa aprender melhor a lidar com as nossas emoções, com as emoções das nossas crianças. Pode passar. E eu trouxe algumas sugestões de historinhas que tem no YouTube, no canal da Fafá, é uma contadora de histórias maravilhosa e ela conta algumas histórias sobre perdas. Então, eu trouxe aqui algumas possibilidades. Depois vocês entrem lá no canal da Fafá Conta. Lá tem uma playlist bem legal sobre muitas temáticas, e uma delas é falando sobre as perdas, porque os livrinhos são recursos muito legais para a gente iniciar uma conversa com a criança sobre perdas, para a gente conversar sobre, ouvir a criança, o que ela já entende sobre o assunto. Pode passar. E também trouxe algumas sugestões de leitura técnica para quem quiser se aprofundar no assunto, né? O primeiro é um livro que foi feito aí como fruto de um doutorado de uma pesquisadora sobre a morte na infância e elaboração do luto. É um livro muito interessante, muito rico e está disponível aí em PDF na internet. E o outro é um livro sobre a adolescência, sobre as mudanças na adolescência, que também é uma leitura bem interessante. Pode passar. E algumas referências, né, que nós usamos aqui na construção da palestra. Pode passar todas, para quem quiser se aprofundar depois no assunto. Então, era isso, gente. Agradeço demais a escuta de vocês, a permanência de vocês aqui, né? Na nossa conversa. Espero ter colaborado de alguma forma. Com certeza devo ter incomodado bastante, causado aí uma série de provocações em vocês, mas que essas provocações também são importantes para que a gente repense, reconstrua
e implemente aí coisas novas nas nossas relações, né? Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, Késia. Foi maravilhoso. Eu salvei